Então, dando prosseguimento ao nosso programa do COEM, nós vamos continuar o assunto psicofonia, psicografia, mecanismos envolvidos. A semana passada, vocês estudaram os tipos, né? Consciente, inconsciente, semiconsciente, mecânica. Tudo isso foi o que vocês estudaram. Então, o que vem a ser psicografia psicografia é aquela mensagem, aquela comunicação que traz uma criatura através de um médium pela escrita. Então, a pessoa tem a faculdade da psicografia, então ela tem a capacidade de perceber as ideias, os conceitos, as palavras do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, porque encarnado também comunica. Então, ele vai escrever essas ideias e esses sentimentos. E a psicofonia é o médium que tem a característica de perceber, receber as emoções, a mensagem, a comunicação falada, né? Então, é aquele médium que fala na reunião mediúnica. Então, um expoente que a gente conhece da psicografia é o Chico Xavier, né? Ele recebia aquelas várias mensagens, é a psicografia. Mas existe um mecanismo, existe uma maneira pela qual os espíritos que vão se comunicar, tanto encarnados quanto desencarnados, eles fazem esse tipo de trabalho. Como é que eles vão fazer para entrar em comunicação? Qual que é esse mecanismo? Ele fala no ouvido do médium, ele entra dentro do corpo do médium. Qual que é esse mecanismo? Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Então, para que haja fenômeno mediúnico, a gente tem que compreender que tem que ter um encarnado, que é o médium, né? Que ele tem corpo físico, perispírito, e ele é um espírito. E tem que ter, do outro lado, o comunicante, que geralmente é um desencarnado, que tem o perispírito, e ele é um espírito que tem um perispírito. Ou se ele for encarnado, ele também tem um corpo físico. Como é que essa comunicação se dá? Essa comunicação se dá entre perispírito, de perispírito a perispírito. Então, quem vai trazer a comunicação do mundo extrafísico é o perispírito, que, para poder atuar no corpo físico, aqui na matéria, ele tem que usar esse corpo intermediário, que é o perispírito. Então, por isso eu trouxe alguns conceitos do perispírito para a gente estudar. A gente já estudou faz um tempinho, né? Então, vamos lá. O que é o perispírito? O perispírito é o envoltório fluídico feito de substância semimaterial que os espíritos extraem do fluido universal, modificado conforme o mundo a que estejam relacionados. Então, o perispírito é esse corpo de ligação entre o corpo material, esse corpo que a gente tem, o espírito, que é muito etéreo. Então, o espírito, se não tivesse perispírito, ele não conseguiria atuar na matéria. Certo? Então, a gente precisa desse laço, que é uma matéria mais sutil, que ela entra em contato tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual, porque ela é matéria, mas ela é uma matéria mais sutil, então ela consegue fazer esse processo, certo? Eu vou falar rapidamente, senão o perispírito tem algumas propriedades que são importantes para que a gente entenda o mecanismo da mediunidade. Ele é imponderável, é flexível, expansível, penetrável, penetrante. O que significa? Que a gente não pode pegar, ele se expande, ele se dobra, ele pode entrar em qualquer lugar, né? Então, ele é penetrável, ele é penetrante. Ele assimila os fluidos com facilidade. Isso é importante na mediunidade. Tanto é que a gente aprendeu a lei de sintonia lá atrás, que o perispírito assimila. Quando a gente vai num lugar que está com as energias, com os fluidos pesados ou densos, o perispírito nosso assimila ou rechaça. Nós fizemos uma aula disso. Então, isso é uma característica do perispírito.
Ele é invisível, intangível para os sentidos humanos. A gente não enxerga o perispírito. A gente normalmente não enxerga o perispírito. Ele tem grande plasticidade. Sua forma varia conforme o que o espírito mentalize. Certo? Qual que é a função do perispírito? É o veículo do pensamento do espírito e o instrumento direto de sua vontade e ação. Então, isso é importante também, vamos gravar. Isso daí é importante para a comunicação mediúnica. Ele é o veículo do pensamento. Então, o espírito pensa, veículo o que é? O que carrega, não é? O espírito pensa, o perispírito carrega. Ele é um instrumento que carrega esse pensamento, essa vontade e essa ação. Então, o perispírito que faz isso. O perispírito faz a relação do espírito com o meio em que ele se encontra. De novo, isso é importante. Se ele está num meio, o espírito, estou no meio, eu preciso do perispírito, se eu estiver encarnada, para que eu possa movimentar o meu corpo físico. E se eu estiver desencarnada, eu preciso do meu perispírito para entrar em contato com outra pessoa, ou mesmo para mexer com a matéria, que é a mediunidade de efeitos físicos. Comprova a existência do espírito e torna reconhecida sua individualidade. Isso é importante, mas para nós, mediunidade, a gente não vai fixar nisso. Ele serve de molde ao corpo físico, é a sede da memória, isso é importante também para a gente na comunicação mediúnica. A memória está guardada lá no perispírito, a memória do espírito. Nos espíritos, as sensações estão localizadas por todo o perispírito, certo? Então, ele guarda essa memória da dor, da fome, quando o espírito inferior, no perispírito. O machucado, a ferida, certo? Nos espíritos superiores, isso dá a perfectibilidade dos sentidos e a extensão da vista e das ideias. Por isso que os espíritos superiores enxergam mais longe, têm ideais maiores, porque o seu perispírito é mais sutil, não é tão preso, certo? Nos inferiores, os fluidos do perispírito são tão materializados que podem ter sensação de frio, de fome, de calor. Isso a gente vai perceber nas comunicações mediúnicas. Pelo perispírito, o espírito pode agir tanto sobre a matéria do nosso mundo, como sobre o nosso corpo físico ou sobre o nosso perispírito. Isso é importantíssimo. O perispírito pode fazer isso, essa é uma capacidade que ele tem. Sem o envoltório fluídico, quer dizer, sem o perispírito, o espírito seria inconcebível para nós. Então, quando a gente fala assim, eu vi um espírito, na verdade, a gente está vendo o perispírito do espírito. Quer dizer, o corpo que aquele espírito está carregando naquele momento, né? A gente não vê espírito. Nos encarnados, o perispírito faz a relação entre o espírito e o corpo físico, em cujos os órgãos, as sensações são canalizadas. Então, se eu ponho a mão no fogo, né, o espírito sente, né, que eu botei a mão no fogo, no calor, ele passa a mensagem para o corpo e o corpo retira a mão. Se eu sofro um desconforto qualquer, um desgosto qualquer, fisicamente, eu vejo uma cena triste, eu vejo, o meu perispírito transporta e o meu espírito entristece, né? Eu fico entristecida. Então, ele é uma via de mão dupla. A sua substância está impregnada do fluido vital, né? Com quem é encarnado, o desencarnado não possui. Agora nós vamos começar a entrar no nosso assunto. Isso foi só uma síntese para a gente lembrar que todo fenômeno mediúnico é feito de perispírito para perispírito, certo? Então, isso é importante que a gente possa saber. O mecanismo é feito de um perispírito comunicante para um espírito que vai receber a comunicação, certo? Um perispírito. Em determinadas condições, no sonambulismo, no êxtase, no transe mediúnico, ele funciona, o perispírito funciona como o dos espíritos libertos. Quer dizer, ele pode sair, pode andar, pode volitar,
ele pode entrar numa sala fechada. Todas as características do perispírito desencarnado, o encarnado, quando está em desdobramento, tem também, certo? Dependendo, evidentemente, do seu grau de evolução, da mesma forma que no desencarnado, certo? Isso é importante, porque quando a gente está sonâmbulo, quando a gente está em êxtase, ou quando a gente está em transe mediúnico, o que acontece conosco? O nosso perispírito se desloca um pouquinho do corpo físico e a gente passa a ter percepção do mundo espiritual. Começa a perceber os espíritos, começa a entrar em contato com o mundo espiritual. Isso pode ser feito de forma consciente ou inconsciente. O que significa isso? Que a gente pode lembrar ou pode não lembrar. Muitas vezes, a gente quando dorme, a gente desdobra e sai do corpo. A gente não lembra, não é? Às vezes tem um sonho vago, mas a gente não sabe nem dizer onde que a gente foi ou não, não é? Então, isso que significa inconsciente. Agora, tem gente que deita, dorme, desdobra, vê o seu corpo lá na cama, sai, anda, vai. Existe. A gente vê relatos. No centro espírita é muito comum, principalmente esse de ver o corpo. Assim. Nossa, parece que eu estava em cima da luz lá, do lustre, enxergando o meu corpo lá. Então, isso até é comum. Agora, a gente já sair, andar e lembrar, já é mais difícil. Então, o perispírito nas manifestações mediúnicas. Qual que é o papel do perispírito nas manifestações mediúnicas? O intercâmbio entre os espíritos e os encarnados processa-se graças às propriedades do perispírito. Por isso que eu tive que relembrar todas aquelas propriedades que a gente falou. Expansibilidade, né? Ponderabilidade, tudo isso. Então, veja bem, olha o desenho ali. Esse é o encarnado, esse é o desencarnado. A gente sabe que ao redor do perispírito nosso, do nosso corpo, do nosso perispírito, existe a aura, que nada mais é, ou o hálito mental, segundo André Luiz, que nada mais é que a expansão dos nossos sentimentos, expansão fluídica dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, certo? E deles também. Então, quando a gente vai trabalhar na comunicação mediúnica, a gente vai usar essa expansão, essa aura, a gente vai fazer uma combinação dessas auras, desses fluidos, né, desse hálito mental, certo? Ou seja, é por meio do perispírito que o espírito atua sobre o médium. Atua sobre o médium, influindo sobre o seu corpo ou seu perispírito. O que ele quer dizer com isso? É através do perispírito do médium que ele vai atuar, pela força da sua vontade, ele vai atuar no perispírito do médium. Agora mesmo nós vamos mostrar uma figurinha que vai ilustrar melhor. Ele fala, por que ele fala no corpo? Nós não falamos que a comunicação mediúnica se dá perispírito a perispírito? André Luiz fala que é pelas mentes que a gente se comunica. Por que ele fala no corpo ali? Porque pelo cérebro, pela mente, ele pode atuar no corpo também. A gente sabe que o cérebro, em cada partinha do cérebro, tem uma função. Uma parte é da visão, uma parte da audição. Eu não sei onde é, porque não sou médica, bióloga, nada disso. Então, a gente sabe, uma que mexe o movimento, e a gente sabe disso porque quando uma pessoa tem lá um AVC, e cai um coágulo de sangue numa parte da visão, ele perde a visão, ele perde o movimento da esquerda, da direita, perde a fala, a audição, né? Então, a gente sabe que tem isso. Então, o espírito pode, mentalmente, pelo perispírito dele, atuar no perispírito do médium, que vai atuar naquela parte do corpo que vai trabalhar só o braço, só a garganta
certo? A gente vai entender daqui a pouquinho. Os fenômenos mediúnicos intelectuais dependem de um estado especial da consciência, que ocorre quando há certa exteriorização do perispírito do médium, que, mais livre das vibrações grosseiras da matéria, entra na posse dos seus sentidos espirituais, podendo então sentir intuitivamente a amplitude do mundo invisível que nos rodeia. Então é isso aí, a gente entra em transe, ou seja, a gente se concentra. Quando a gente fala transe, a gente tem a impressão que é uma coisa que a gente desliga, que a gente não sabe o que está acontecendo. Não, basta você entrar dentro de você mesmo, entrar numa concentração, que você já tem esse deslocamento perispiritual. Quer dizer, seu perispírito se desloca um pouquinho e você passa a perceber o mundo espiritual à sua volta e todos aqueles que estão juntos. Aí é uma figura só para ilustrar como é que pode ser feita o desdobramento. A gente pode desdobrar um pouquinho mais longe. Esse aqui é o mentor que está ajudando, né? Então, a gente pode deslocar pouquinho, muito, e pode até ir embora dessa sala, se eu tivesse em estado de desdobramento. Em tal estado, por um fenômeno de associação da onda do pensamento do desencarnado, o médium lhe serve de instrumento, inconsciente ou conscientemente, conforme a maior ou menor exteriorização conseguida. Então, é por conta desse desdobramento perispiritual, dessa saída perispiritual, que o médium entra em contato com o espírito através do perispírito dele, que deslocou um pouquinho, do espírito que vai comunicar, e eles fazem uma combinação fluídica que atua no cérebro do médium, e a partir daí ele vai fazer a comunicação conforme a sua característica. Escrita, falada, auditiva, audiente, né, vidência, conforme for a característica da criatura. Então, aí como é que funciona? Que a gente vai entender melhor. Ó, o espírito está irradiando o seu pensamento, a sua aura, a sua vontade. O médium que vai receber a comunicação, o seu perispírito se deslocou, também expande as suas ondas, e na hora que elas se encontram aqui, que elas se combinam aqui, ele consegue passar o pensamento e a vontade para esse perispírito, que passa para ele e ele escreve aqui. Então, é assim que funciona. Por isso que a gente fala que é de perispírito, esse aqui é desencarnado. Então, ele é espírito que tem um perispírito. Esse é encarnado, ele é espírito que tem um perispírito e um corpo. E é pela irradiação do perispírito, do pensamento e da vontade, da combinação disso, que o espírito consegue fazer a comunicação. Certo? Então, é a lei de sintonia. Por isso que a gente tem que se concentrar e se sintonizar com o espírito que vai comunicar. Porque se não houver essa combinação aqui, se ele, ao irradiar, ele irradia pouquinho aqui, o médio pouquinho, não existe essa interpenetração de fluido perispiritual, não há comunicação. O espírito não consegue fazer a comunicação, o médium não consegue perceber o espírito. Assimilado o pensamento, o médium o interpretará para transmiti-lo ao plano físico em que vivemos. Então, quando foi feita essa transmissão, o médium vai interpretar e vai escrever conforme aqui, conforme ele captou. Certo? Então, essa daí é a comunicação. Então, de novo na figurinha, o espírito quer falar, ele transmite para o perispírito do médium e o médium fala. Certo? Então, é assim que funciona, está interpenetrando. Perispírito comunicante, perispírito do médium. Combinação fluídica, o espírito, o corpo físico vai transmitir pela palavra.
Eu queria ter achado um outro desenho igual a esse, similar, mas não achei da psicografia. Mas é a mesma coisa. Ao invés do homem estar falando aqui, ele estaria escrevendo. É a mesma coisa. O mecanismo é o mesmo. Então, agora nós vamos falar os tipos e qual que é o mecanismo disso. A psicografia, nós vimos... O desenho está fraquinho, ruim, né? Mas vamos tentar. Nós vimos os tipos. Na intuitiva... O perispírito, está faltando aqui, gente, o perispírito do médium, tá? Então, vamos fazer de conta que está aqui, ó, o perispírito do médium. Então, o perispírito comunicante transmite diretamente para o consciente do médium, para o cérebro do médium. Então, o médium é consciente. Ele só intui que está... Ele sabe, ele tem uma ideia, assim, ele sabe o que o espírito quer falar. Na hora que ele vai escrever, ele já sabe a história toda, ele já sabe o que vai acontecer, porque passou diretamente pelo cérebro consciente dele. O semimecânico, o espírito atua sobre o cérebro, mas atua também sobre a mão, sobre esse plexo aqui que a gente fala humeral. Por isso que o médium semimecânico ele tem movimento involuntário da mão, né? Porque ele está atuando na mente, mas está atuando também na mão do médium. O espírito que está comunicando está fazendo isso. A gente, mas é um espírito sofredor, como é que ele vai dar conta de mexer no braço do médico? Como é que ele vai dar conta de... A gente não pode esquecer que ele está sendo ajudado pelos mentores espirituais, e que os mentores espirituais auxiliam nesse momento. Então, por isso que ele tem movimento involuntário, mas ele sabe mais ou menos o que está sendo falado. Conforme vai escrevendo, a ideia vai formando na sua mente, porque ele está semiconsciente. Certo? (10-0) aqui. O mecânico... O isolamento do cérebro do médium é total, né? Então, o espírito só age no plexo humeral aqui. Quer dizer, o espírito, ele age só... Mas não é que o espírito põe a mão na mão do médium, não é isso. Ele trabalha numa parte do cérebro em que o movimento vai ser involuntário. Entendeu? Aí o espírito vai escrever, é como se o médium fosse a caneta da gente. Ele vai escrever tudo o que ele quer escrever e o médium não tem consciência nenhuma. Existe um tipo de mediunidade difícil, a gente vê nos livros, que o médium pode receber uma mensagem de cá e outra de cá. E ele não sabe o que está acontecendo. Porque é mecânico o movimento, ele só... mexe a mão. É igual quando a gente, antigamente, ia aprender a escrever na escola, a professora pegava na mão da gente e fazia a gente copiar aquilo assim com o movimento. A gente estava escrevendo, mas sabia lá o que estava escrevendo? Não, quem estava escrevendo era a professora. A mão da gente estava ali só segurando o lápis. Então, é a mesma coisa na psicografia. Na psicofonia, gente... Psicofonia também a gente pode usar a consciente, o espírito comunicante age diretamente no cérebro do médium. Houve uma pequena, aqui a gente quase, aqui ele nem desenhou quase, ó. O espírito, aqui tem vendo o perispírito do médium? Aqui ele nem desenhou, porque ele quase não desdobrou. Ele está grudadinho no corpo, o médium. Então, ele é totalmente consciente. Ele desdobrou só um pouquinho. Então, a gente aqui no desenho, para que a gente pudesse entender, ele nem sequer aparece desdobrado. Então, ele atua só no cérebro e de modo bem consciente. Quer dizer, o médium está ali, mantendo a comunicação, ele passa por ele sabe tudo o que quer falar, ele está escutando o que o espírito está falando, ele está escutando o barulho da sala, então ele está totalmente consciente, né? Agora, o semiconsciente. O espírito, o médium, ele desdobra um pouquinho mais, afasta mais um pouquinho
do corpo, o espírito atua na consciência dele, no consciente e no laríngeo. Então, ele sente aquele impulso de falar, ele não consegue segurar, ele sente alguma coisa física aqui, aquele impulso de falar, e mentalmente ele sabe o que ele está falando. Conforme ele vai falando, ele sabe o que ele está falando, certo? Aqui nesse de cá, ele sabe até antes, às vezes a história se forma na cabeça dele antes. Aqui não. Falada a primeira palavra, surge a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Se você não fala a primeira, fica aquela primeira palavra martelando a sua cabeça e você não sai disso. Então, é necessário que você veio na mente, você fala, e a partir daí vai formando toda a história na cabeça da gente. Agora, o médium psicofônico, aquele que fala, totalmente inconsciente. É aquele que o médium, corpo físico, o perispírito desdobra bastante, você vê que a mãe está bem longe, e o espírito atua diretamente no órgão fonador. Então, o médium fala, mas ele não tem consciência nenhuma do que ele está falando. Ele fala exatamente o que o médium quer que ele fale. Mas ele tem consciência, porque consciência inconsciente é difícil. Ele sabe o que está falando enquanto espírito. Por quê? Eu não falei que a comunicação se dá de perispírito para perispírito. Então, na verdade, o espírito passa para a mente desse que vem atuar aqui. Então, ele sabe o que ele está falando, lá enquanto espírito. Então, ele é responsável pela comunicação que ele está dando. Então, ele deve evitar palavrões, palavras chulas, que não sejam palavrões, mas um vocabulário mais baixo, gritar, bater na mesa, se jogar no chão, ter movimentos espasmódicos, tudo isso a gente, na inconsciente, às vezes a gente pode perceber, pode acontecer isso se o médium não for educado. E como é que a gente faz para educar? Eu estou inconsciente, meu Deus do céu, eu tenho medo de ter isso, de repente você já pensou, eu perco a consciência e dou maior vexame lá na reunião mediúnica? Tendo uma vida reta. Se eu não sou uma pessoa que fala palavrão, se eu não sou uma pessoa que tem atitudes extremas de desequilíbrio, se eu não sou uma pessoa histérica, ou seja, histérica no sentido assim das emoções muito à flor da pele, choro muito, quando eu choro eu desgoverno de tanto chorar, quando eu rio eu gargalho, que nem uma desgovernada também. Então, quando eu vou receber espírito e eu sou inconsciente, eu faço isso normalmente, quer dizer, eu vou fazer também a mesma coisa, só que numa intensidade maior, porque o espírito está mais sofrido. O espírito é mais ignorante ainda. Então, ele vai utilizar todo a minha capacidade, tudo que eu faço normalmente, aumentado. Então, por isso que a gente tem que ter equilíbrio. Eu gosto sempre de citar a frase do Divaldo, que ele fala que a gente deve ser equilibrado. Que é ser equilibrado? Não é ser aquela pessoa séria, sisuda, que não tem emoção, nem para alegria, nem para tristeza, quando chora muito, só cai algumas lágrimas, né? Não é nada disso. Ele fala assim, que uma pessoa desequilibrada é aquela que quando vai num casamento, ele fica mais feliz que o noivo. Não pode. Quem está feliz é o noivo e a noiva, eles estão casando. Você tem que estar feliz, né? Normal, dentro da normalidade. E quando você vai a um velório, você chora mais que o viúvo e a viúva. Quer dizer, também está estranho, não é? Então, você pode chorar, você pode ser feliz, você pode rir, você tem uma vida normal, cotidiana. Desde que você tenha esse equilíbrio, né? Que você tenha esse equilíbrio. Então, é isso aí que eu passei, é um tema que eu acho difícil, eu particularmente, eu acho que ficou um pouco confuso, mas eu tentei da melhor maneira possível passar para vocês, né? E eu peguei nesses livros e também eu peguei as figurinhas desse slide share aqui, se vocês quiserem entrar.
E é do www.luzdoespirito.com.br. Eu já peguei as figurinhas disso daí, porque a gente já acha mais fácil, né? Então, foi isso que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Eu achei difícil passar, mas tentei fazer da melhor maneira possível.